cá estamos nós outra vez. O conceito de ideologia tem várias definições. Muitos autores já se debruçaram sobre ele ao longo das décadas. Neste vídeo, começamos a tratar mais especificamente do conceito de ideologia na acepção de Karl Marx. Nosso foco de discussão é um livro polêmico escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã. O livro foi escrito de 1845 a 1846, mas ele de fato só foi publicado, veio a público, em 1930 na União Soviética. O estudo de A Ideologia Alemã nos mostra toda a superioridade da doutrina marxista do materialismo histórico dialético, que até hoje é, sem dúvida, uma importante referência na luta contra a ideologia burguesa e também na luta das classes contra as injustiças sociais, ou seja, aquelas classes de minorias, as classes que são mais oprimidas, mais exploradas, digamos assim. No livro referido, encontramos a primeira exposição de Karl Marx e seu amigo Engels do seu materialismo histórico. Eu vou ler, que está na contracapa desta edição do livro, que diz assim: o modo de produção da vida material determina o caráter geral dos processos da vida social, política e espiritual. E uma frase que ele conclui, esta primeira, que muitos já conhecem, quando ele diz assim: portanto, não é a consciência dos seres humanos o que lhes determina a realidade objetiva, mas ao contrário, a realidade social é que lhes determina a consciência. Vejam que aqui nós podemos perceber que ele está já se opondo de alguma maneira à filosofia idealista de Hegel, que exercia uma predominância nas ideias sobre o mundo material. O Karl Marx inverte. Então, ele é um pensador importante, sobretudo nisso. Ele inverte. Ele coloca as condições sociais reais de existência, não é, em concomitância com as ideias. Portanto, para Marx, a base para a construção das ideias, da consciência, é, de fato, a vida social. Marx desenvolve sua teoria denominada materialismo histórico, também conhecido como materialismo dialético. Não vou poder apresentar para vocês aqui, como gostaria, o conteúdo do livro Ideologia Alemã, porém, proponho algumas ideias nessa obra que nos permite compreender melhor o conceito de ideologia na acepção de Karl Marx. O foco neste vídeo é realmente a ideologia na acepção de Marx, sobretudo numa primeira apresentação. Faremos um outro vídeo para dar continuidade a esse conceito. Vamos lá então. Marx, muito embora tenha tratado da ideologia geral, no livro Ideologia Alemã, ele vai especificar mais esse conceito. O que estamos querendo dizer com isso é que na análise que Karl Marx faz, ele tem o foco principal num pensamento historicamente situado, qual seja, os pensadores alemães, ideólogos, como ele chamava, ideólogos alemães posteriores a Hegel. Isso significa dizer duas coisas muito importantes. A primeira é que Marx não afasta a produção das ideias e as condições históricas sociais em que elas são produzidas. A segunda questão importante é porque, para realmente entendermos as críticas feitas por Karl Marx, é preciso sabermos sobre o tipo de pensamento determinado que o autor interpreta. Isso é importante. Nesse caso, pressupõe, de novo, os filósofos e ideólogos alemães, ou seja, os críticos da filosofia idealista de Friedrich Hegel. Existe a ideologia geral e a ideologia burguesa em geral.
Marx foca e examina a ideologia dominante, isto é, a ideologia da classe dominante. E essa ideologia da classe dominante em geral. As formas dessa ideologia são determinadas, segundo o autor, pelas condições sociais particulares em que se encontram os diferentes pensadores burgueses. Marx critica os ideólogos alemães, portanto, porque eles fizeram meramente uma leitura parcial da filosofia de Hegel. Criticaram apenas um aspecto dessa filosofia e acreditavam estar demolindo o sistema hegeliano, ou a filosofia hegeliana. Ao invés de examiná-lo como um todo, não o fizeram. Marx respeita Feuerbach, que é um dos ideólogos alemães, que foi discípulo de Hegel e que trabalhou algumas teses. Mas, embora tenha Marx respeitado este ideólogo, este filósofo alemão, ele critica de forma ácida as suas teses. Sintetizando, podemos dizer que Marx entendia que esses ideólogos alemães tomavam um aspecto da realidade humana e convertiam esse aspecto numa ideia universal. Daí compreendiam todo o real com base nesse aspecto idealizado. Aí que Marx afirma que os ideólogos alemães faziam o que todo ideólogo faz: deduzir o real das ideias desse real. Portanto, para esse autor, esses ideólogos nem estavam criticando o sistema idealista da filosofia de Hegel, nem a realidade alemã, que era a realidade da época. Marx percebe que na Europa tinha ocorrido verdadeiras revoluções, mas na Alemanha parecia mesmo que ocorria apenas uma revolução, segundo ele, de pensamento. Aqui lembro uma frase de autoria do Marx que tem conexão com o que eu estava dizendo aqui, com o que eu disse anteriormente. Os filósofos, até agora, limitaram-se a interpretar o mundo de várias formas. O que importa agora é transformá-lo. O Marx tinha essa ideia materialista da realidade, ou seja, concreta, a realidade social, política, econômica, etc., que precisaria ser transformada. Talvez por isso Marx tenha afirmado que a Revolução Francesa não passou de uma mera brincadeira de criança. Marx viu necessidade de sair da Alemanha para perceber a pequeneza da ideologia alemã. Isso foi um dos importantes pontos da sua teoria. Cabe ressaltar aqui que tais considerações propostas por Karl Marx têm como solo a sociedade capitalista europeia do século XIX. Isso é importante salientar. O capitalismo daquela época. Mas também o pano de fundo disso, que eu falei há pouco, é a questão do conhecimento histórico, né? Ou seja, a ciência das ideias, ciência histórica. O que está em jogo nessa acepção é o que não pode ser dissociado segundo Karl Marx, ou seja, a história da natureza e a história dos seres humanos. Uma condiciona a outra, certamente. A história dos seres humanos, nesses termos, é o principal foco de Marx, pois praticamente toda ideologia se reduz a uma concepção distorcida da realidade, ou se caracteriza como uma abstração total dela. Assim, é possível afirmar, então, que a ideologia é, se não apenas um dos aspectos dessa história. Por tais razões, Karl Marx não foca-se só na história das ideias, mas examina a história do modo de produção da vida material humana. Pois, como ele mesmo disse, de novo, é a vida material que determina o caráter geral dos processos da vida social, política e espiritual. Lembram? E conclui dizendo que não é a consciência do ser humano, vou repetir,
que lhes determina a realidade objetiva, mas ao contrário, é a realidade social historicamente construída é que lhes determina a consciência. Para finalizar este vídeo, relembramos do ponto de partida do pensamento de Karl Marx, quando diz que a história da humanidade é a história da luta de classes. E aí entra basicamente toda a discussão marxista da ideologia. Portanto, daremos continuidade nesse tema no próximo vídeo. Pensem nisso. Eu volto.